Olá, a Justiça de São Paulo solta o casal preso transportando uma criança de 2 anos. O caso segue em investigação como tráfico de pessoas. Avião faz pouso forçado e arrasta o bico durante a aterrissagem no oeste do estado. Na série especial sobre a dengue, vamos falar a maneira como a capital do estado lida com a prevenção à doença. Tem ainda os detalhes das condições do tempo e muito mais. Tudo isso você acompanha aqui no seu SC Acontece. Olá, muito boa tarde para você. Olha, a Justiça de São Paulo soltou o casal que tinha sido preso no momento em que levava o menino Nicolas, de apenas 2 anos. O caso ainda é investigado pela Justiça como suspeita de tráfico de pessoas. E tem muitas atualizações sobre isso. A gente vai conversar agora ao vivo com a Gabriela Mariotto. Boa tarde, Gabi. Quais são as novidades? Muito boa tarde, Grazi. Muito boa tarde a todos. É isso mesmo. A Justiça de São Paulo, ela soltou esse casal que estava preso desde dia 8 de maio, quando eles foram presos em flagrante com a criança que estava desaparecida aqui de Santa Catarina desde o final de abril. Mas eles, mesmo agora presos, vão ter que cumprir algumas medidas cautelares. Eles não podem deixar a cidade, não podem trocar de endereço e também não podem entrar em contato com a família da criança. Além disso, nessa última semana, a mãe da criança teve a autorização de uma visita. Pela primeira vez, desde que todo o caso aconteceu, ela pôde visitar a criança. Ela foi autorizada pelo juiz da Vara da Infância da cidade de São José. Essa informação ela foi confirmada pelo advogado dos avós maternos. Segundo ele, os avós também entraram com um pedido para o juiz, para que eles possam também visitar a criança, mas por enquanto o juiz ainda não se manifestou sobre essa liberação. A adoção, esse caso de adoção ilegal, segue sendo investigado tanto aqui em Santa Catarina quanto no estado de São Paulo. A gente conversou agora há pouco com a delegada Sandra Mara, que é responsável por essa investigação, e ela afirmou que para que a investigação continue, eles ainda estão aguardando a quebra de sigilo para que eles possam cruzar os dados e continuar toda essa investigação. A gente, é claro, segue aqui acompanhando o desenrolar de todo esse caso. Eu volto com você aí no estúdio, Grazi. Obrigada, Gabriela, pelas atualizações. A gente continua acompanhando, como ela disse. Um pouso forçado em Videira, no oeste do estado, chamou a atenção ontem. A aeronave apresentou problemas no trem de pouso dianteiro que não abriu. Então, o piloto, de 58 anos, precisou fazer manobras pelo céu da região do aeroporto de Videira mesmo, para diminuir a quantidade de combustível. E aí fez um pouso forçado, quando foi que o bico da aeronave tocou no chão e assim foi possível, então, parar o avião, claro, com muita técnica do piloto experiente que não se feriu. E aí foi apenas um susto, mas que susto, né? Bem, nós mostramos ontem a maneira como o estado tem lidado com a dengue. Santa Catarina registrou, de janeiro até agora, 43 mil focos de Aedes aegypti. Na Grande Florianópolis, os números são ainda mais preocupantes. Por isso, hoje, na sequência da nossa reportagem especial, a gente mostra a maneira como a capital tem lidado com a doença. Veja na reportagem de Cristine Luiz. A Nesilda é moradora do bairro Saco dos Limões, em Florianópolis. Na família dela, o irmão testou positivo para a dengue. Teve que fazer assim repouso, né? Ele teve dores, ele ficou sem apetite, ficou bem mal assim. A técnica de enfermagem diz que depois disso, os cuidados em casa aumentaram. Eu não tenho pratinho, né? No caso, os vasinhos são todos furadinhos. E eu estou sempre cuidando, estou sempre vendo se tem alguma coisinha diferente, porque a gente tem medo, né? O mosquito Aedes aegypti já se espalhou por 148 municípios catarinenses, incluindo Florianópolis, onde bairros antes livres da doença agora estão na lista de notificações. Caso da Trindade, bairro da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde o início do ano, a DIV identificou 251 focos do mosquito e uma morte. A situação preocupa a comunidade universitária, que por meio do WhatsApp alerta os estudantes sobre a importância de cuidados e o uso de repelentes para frequentar as aulas.
Alguns estudantes avisaram para usar repelente porque é mais seguro para a sua saúde. 2 pessoas do grupo de estudo ao qual faço parte pegaram dengue e ficaram bem mal, assim. Para combater a doença, a Prefeitura de Florianópolis, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, intensificou as visitas às residências, mas nem sempre encontra as portas abertas. Esse é um problema bastante grande para nós, né? Porque alguns moradores atendem a gente, né? São bem receptivos, recebem nossa orientação, seguem a orientação, mas a maioria às vezes nem quer abrir o portão para a gente, né? Os agentes examinam pátios e quintais, recolhem amostras e orientam os moradores. A reprodução do mosquito acontece em água parada, limpa ou suja, onde os ovos são depositados. A gente faz mutirão em vários bairros e a gente está hoje aqui no bairro Saco dos Limões. Na segunda casa do período da tarde já encontramos larva e a gente vai orientar agora a moradora o que tem que ser feito para evitar que ela prolifere aqui na casa dela. De acordo com o último boletim divulgado pelo Centro de Controle de Zoonoses, só no município de Florianópolis foram identificados até agora mais de 11.700 casos de dengue, 170 internações e 10 mortes confirmadas em decorrência da doença. É importante lembrar que a dengue pode evoluir para casos graves. Por isso, desconfie dos sintomas. Pensou em dengue, trata-se como dengue. E como é que se trata a dengue? Bastante líquido, repouso e ficar atento aos sinais que a gente sinais de alarme da dengue, são isso que eu falei. Pressão cair, pulso ficar mais fino, disparar, a pessoa começar a ter perda de líquido para o tecido, ficar torporosa, começar a vomitar demais ou ter diarreia, demonstrando que o sistema vascular dela está fragilizado. Combater o Aedes aegypti precisa ser uma tarefa diária. A população pode contribuir de forma decisiva, já que 80% dos criadouros estão dentro das casas, como pratos de vasos, garrafas e recipientes que acumulam água. Nós precisamos muito da população justamente por esse motivo que eu falei, que a gente não consegue estar o tempo todo. Nós fazemos mutirão num bairro e depois nós nos retiramos, vamos para outro bairro fazer mutirão. Isso significa que aquele bairro, se o ciclo do mosquito é de 7, 10, 15 dias a depender da temperatura, esse bairro precisa continuar sendo assistido e quem faz essa assistência são os próprios moradores, é a própria população, precisa continuar atenta. Cada um tem que fazer a sua parte. Mudando de assunto, a Polícia Civil de Santa Catarina lançou hoje o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. É o Minha Voz Tem Vez, que é composto por 2 vertentes. Os programas Proteja uma Criança e o Conhecer para se Proteger. O Proteja uma Criança consiste em palestras e atividades lúdicas ministradas por psicólogos, policiais civis para crianças do ensino fundamental. E o Conhecer para se Proteger prevê a capacitação de policiais civis de Santa Catarina para ministrar palestras a estudantes da 8ª série ao 3º. Intervalo rapidinho e na volta a gente fala sobre as condições do tempo e também sobre energia solar aqui em Santa Catarina. Já, não sai daí. Santa Catarina está investindo em energia sustentável. A novidade fica por conta das fazendas de energia solar, um investimento que a Celesc realiza com o objetivo de oferecer energia mais perto de quem consome e mais barato também. A Fazenda Solar de Lages é um modelo de energia renovável e tem sido responsável por abastecer com energia fotovoltaica o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O projeto, que começou em dezembro do ano passado, tem se consolidado. Entre fevereiro e abril, ele gerou mais de 33 mil kW por hora, substituindo as antigas fontes de energia e tornando o TJ mais sustentável. A gente buscou o uso dessa energia dentro da nossa matriz energética aqui, atendendo a um desafio trazido pelo presidente aqui do Poder Judiciário, o desembargador Blasi, e também para atendimento a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva os tribunais de justiça a fazerem uso desse tipo de energia, das energias renováveis. A energia em Santa Catarina depende principalmente de fontes sustentáveis, como as hidrelétricas, termoelétricas, a energia eólica e a energia solar. Essa geração é uma chamada geração distribuída, que acontece perto do consumidor final. Isso pode ajudar, inclusive, a diminuir o preço da conta de luz no final do mês. A geração, quanto mais próxima do consumo isso
é benéfico à sociedade, não só do ponto de vista social, né, em termos da distribuição da energia elétrica, mas também dentro da matriz energética é uma fonte ambientalmente correta, então ambientalmente muito importante que se faça o uso dela. A fazenda em Lages faz parte desse novo modelo lançado pela Celesc e foi construída pela própria companhia. Com ele, não há cobrança de bandeira tarifária caso a unidade consumidora exceda o uso de energia, como é feito no método tradicional. Com foco não só na vantagem financeira, mas principalmente na vantagem ambiental, porque não gera emissões de carbono, não gera um impacto ambiental. As fazendas solares até 3 hectares, elas são feitas praticamente sem licenciamento ambiental, porque o impacto é praticamente zero. Ela só faz um pouco de sombra, mas não tem nenhum impacto visual que as torres de transmissão, por exemplo, têm, que as hidroelétricas têm. Mas esse contrato do Tribunal de Justiça, tomando por exemplo, ele encontrou vantagem financeira hoje de aproximadamente 10%. As alternativas mais sustentáveis ajudam principalmente na época mais fria do ano, quando o gasto com energia tende a ser maior. Aquecedores, luzes acesas por períodos maiores e o uso do chuveiro elétrico são alguns dos motivos que encarecem a fatura e aumentam a necessidade de produção. E a Celesc, tendo em vista isso, não somente a vantagem financeira para os consumidores, para os nossos clientes, quanto também, principalmente, a questão ambiental, o pouco impacto ambiental da criação desse tipo de fonte de energia, vem fazendo essas chamadas fazendas solares. Nós temos um projeto de investimentos já com uma fazenda inaugurada em pleno funcionamento em Lages, outra entrando em funcionamento agora, provavelmente ainda esse mês, em Campos Novos, fazenda em Capivari de Baixo, fazenda em Modelo, algumas outras distribuídas pelo meio oeste e a nossa fazenda mais distante em São José do Cedro, já quase fronteira com a Argentina. Terça-feira de céu mais encoberto em boa parte do estado e com chances de chuvisco na faixa do litoral por conta de uma umidade que vem do mar. E, claro, muito mais ensolarado lá no oeste. As temperaturas sobem durante a tarde, variam entre 23 e 26 graus e podem chegar aos 27 graus nos extremos lá do oeste. A quarta-feira vem novamente com predomínio do sol, com a presença de algumas nuvens. Mas o tempo segue firme, viu? No oeste, mínimas de 8, máxima de 27. Na serra, mínimas de 1, mais friozinho por lá e máxima de 21. No sul, mínimas de 13 e máxima de 25 graus. No norte, no vale e no litoral, as máximas ficam entre 24 e 26 graus, como a gente pode observar. E antes de encerrarmos o SC Acontece, a gente deixa uma homenagem e agradecimento aos nossos visitantes de hoje. A gente recebeu aqui na TVBV a visita dos alunos do 2º ano do ensino médio da Escola de Educação Básica Silva Jardim. Com essas cenas, a gente se despede então do SC Acontece dessa terça-feira. Até amanhã!